Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, muito nublado o céu. Hoje nós vamos ter realmente um dia variando aí de nublado e com chuva. As previsões de chuva aí para 10, 12, 17, 20 e 22 horas. A maior dessas chuvas deve ser agora, às 10 horas. Pessoal que vai para o jogo do ABC, então, no Frasqueirão, melhor levar uma capa de chuva, porque tem previsão para as 17 horas, tem previsão para as 20, ali a saída do jogo. Quem vai de ônibus, né, demora um pouquinho às vezes para chegar em casa, então, melhor levar uma capa de chuva. E a temperatura, 26 graus, sensação térmica de 30 graus, parece até frio para os 40 de sensação térmica que a gente tem enfrentado nessa semana em Natal, mas continua bastante alto, apesar de não termos nem muito sol aí no céu neste domingo. Bom, chegando com esse podcast de hoje cheio de coisa, vai ser difícil até colocar tudo aqui nesse espaço que a gente tem normalmente de 45 minutos, mas vamos começar falando então do que vai ter hoje. Nós temos então campeonato estadual, né, 17 horas, Baraunas e Santa Cruz, lá no Nogueirão, Globo e Potiguar, lá no Barretão, ABC e Açu no Frasqueirão. O América joga com a Alecrim amanhã na Arena das Dunas, às 19h15. Lembrando que, na verdade, o jogo tem mando de campo do Alecrim, então os sócios do América vão pagar ingresso, tem promoção de ingresso, quer dizer, promoção para o preço que é normalmente cobrado, que é de 40 e 20. Para esse jogo, tá aí a venda lá na Arena das Dunas por 30 e 15. A arquibancada leste, né? O setor lá do Alecrim, que acho que é o noroeste. Então, tem promoção pelo menos para o ingresso mais baixo, né? O ingresso mais simples. Tá em promoção para esse jogo. Também não tem mais muita coisa em campo. Até tem. O América ainda busca uma vaga na Copa do Brasil, ainda busca uma vaga na Série D de 2018, que ninguém torce para que seja necessário. Também, por incrível que pareça, ainda luta contra o rebaixamento nesse estadual. O Alecrim também está nessa luta, então é quase que um clássico de desespero aí na segunda-feira na Arena das Dunas. Pelos resultados de América, de Alecrim, de Santa Cruz, o América ainda corre risco de rebaixamento, embora cá entre nós, mesmo que perca tudo, e Santa Cruz e Alecrim ganhem tudo, que seria a condição, ainda assim, eu não acho possível que caia, porque não acho possível que o Santa Cruz vença tudo. O Santa Cruz vem só conseguindo empatar aí nesse segundo turno. Bom, deixa eu falar rapidamente, então, do jogo de hoje do ABC, que entra em campo às 17 horas no Frasqueirão, um duelo de líderes. O ABC é o primeiro, o Açu é o segundo. O ABC com um jogo a menos, os dois com o mesmo número de pontos, 9 pontos. O ABC deve entrar no 4-4-2 com Edson. Eu botei aqui Areis, mas é possível que Levi volte. Osvaldo, pode ser que Léo Fortunato volte também. Cleiton, Marquinhos, Márcio Passos, Felipe Guedes, Erivelton, GG, Túlio Renan e Nando. O Açu, Thiago Luiz, também no 4-4-2. Thiago Luiz, Gilberto Matuto, Vinícius, Iago, Neninho. Lano, Diego Costa, Dedé, Diego Lomba, Paulinho e Fábio Faquinha. O técnico do Açu é o ex-jogador do ABC, Barata. Hoje a arbitragem de lá é de Zandink Gondi Alves Júnior, a arbitragem que andou na Berlinda nessa semana, mas como sempre eu acho ótima a posição da comissão de arbitragem. Quer dizer, eu digo que é da comissão porque é do presidente, e o presidente representa a comissão, então eu acho interessantíssimo porque nós não vemos uma análise dessa comissão que diga assim, errou por inocência, errou porque não controlou a disciplina do jogo, né? Cabia mais bom senso ali, alguma coisa desse gênero. Não, a gente só vê o reforço dos erros. Não, apitou correto, era isso mesmo que as imagens mostrem claramente os erros das arbitragens daqui do Rio Grande do Norte. A comissão daqui, ela não consegue dar uma linha que seja para dizer que o árbitro errou, mas estava com um jogador encobrindo a visão, né? Pelo menos assim, não. É sempre no sentido de que foi certo mesmo, era para ser marcado aquilo. E a gente viu, o mundo inteiro viu
um gol do Globo, né? A bola passa claramente da linha. Eu não sei por que não se viu aquilo ali. Ninguém sabe por que não se viu. Pelo menos é caso de se encaminhar os árbitros aí para um exame de vista, porque o mundo inteiro viu, as imagens mostram e ainda assim a comissão de arbitragem disse que não aconteceu nada demais, que era isso mesmo. O jogo lá de América e Globo aqui na Arena das Dunas, Pablo Ramon teve uma das piores atuações de sua vida. E a posição que a comissão de arbitragem teve foi mandar as imagens para a Comissão Nacional, porque Pablo Ramon é da CBF. Oxe, quem escalou aqui? A suspensão, a decisão tinha que vir daqui, independente do que venha de lá da CBF. Mas não... Eu digo muito que falta muito para o futebol do Rio Grande do Norte evoluir. Falta cabeça de dirigente, falta a federação atuar realmente em favor dos clubes, falta a comissão de arbitragem enxergar que há sempre espaço para melhorar e não achar que é todo mundo contra os árbitros, né? E assim eu acho que fica muito difícil a gente ter alguma evolução. E confesso que quando eu ligo assim a TV, eu não costumo assistir outros campeonatos, até porque não tenho muita paciência para futebol brasileiro, especialmente esse futebol do caicai, da malandragem, o cara que inventa um pênalti, ele é exaltado pela torcida, mas se for do outro time, ele é execrado. Então, não tenho muita paciência para isso, não costumo assistir. Mas de vez em quando passo pelos canais, aí vejo lá um campeonato mineiro, um time qualquer contra um time qualquer, o estádio cheio, né? A gente vê qualquer outro campeonato aí. Lógico que tem também os de péssimo público na arquibancada, que é o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Mas dá uma inveja quando eu vejo outros campeonatos com bastante gente, pessoal valorizando o seu time em campo, independente se vai ser campeão, se não vai ser. Aqui o negócio anda complicado. Talvez um dos motivos seja esse, né? Que falta o pessoal pensar na evolução do campeonato, do futebol, dos clubes como um todo, e não cada um ficar olhando para o seu próprio rabo. Bom, ainda falando aqui do ABC, a Tribuna trouxe hoje uma reportagem interessante, vai muito na linha do que eu bato há muito tempo. A Tribuna destaca lá na sua página de esportes, a página 4, dentro do caderno de economia, né? Eles botam um caderno de esportes. Então, nem tem número, é a capa mesmo de esportes, hoje na Tribuna. Traz uma reportagem chamando de uma peça rara, falando de treinadores de futebol que estão há bastante tempo nos clubes. Aí destaca Geninho, é o 5º técnico em atuação hoje no Brasil a passar mais tempo em um clube. Aí olha só o que é que está se exaltando. E aqui eu não estou nem criticando a Tribuna, nem nada. É que Geninho está 1 ano e 1 mês no ABC. Isso é coisa para ser exaltada? Só é exaltado ante a realidade do futebol brasileiro, que um treinador não consegue ficar, às vezes, 3 meses numa equipe. Veja aí o que acontece no América. A média de Beto Santos, acho que foi até a Ana Carla Martins que divulgou isso durante uma partida da Copa do Nordeste. Eu acho, aliás, acho que foi o clássico do estadual. Ana Carla estava dizendo que a média de um treinador no América eram 13 partidas, né? Não chegava nem a 2 meses direito de atuação de fato de um treinador no América. Então, realmente, 1 ano e 1 mês você comemora, joga para cima, é um feito, mas vai muito longe do que é para ser de verdade. É uma pena que nós estejamos aqui, eu exaltando a reportagem da Tribuna e a Tribuna exaltando a permanência de Geninho no ABC com 1 ano e 1 mês. Um treinador é no mínimo para ficar 1 ano num clube, no mínimo, você contrata para temporada. E aí, depois, se não deu certo, você manda embora e traz um outro treinador que tem o perfil que se busca. Mas é uma vergonha. De todo jeito, os 5 mais, né? O campeão de permanência é Cláudio Tencato, que está desde abril de 2011 no Londrina. A gente não vê notícia do Londrina ser campeão de quase nada, de lá para cá. Um campeonato estadual, alguma coisa, mas a diretoria sabe onde está pisando, sabe o que tem conquistado em campo de engrandecimento com o seu treinador e o mantém. É tanto que o Londrina veio subindo de série, eu nem sei se chegou a ser campeão quando subiu para a Série B, eu acho que é daquele ano do Vila Nova, não sei, que o Vila Nova foi campeão, nem me lembro mais.
Mas está lá o Cláudio Tencati, então, desde 2011, desde abril de 2011, vai aí completar 6 anos. Aí sim a gente comemora. 6 anos à frente de um clube que não é campeão estadual, que não é campeão de Copa do Brasil, que não é campeão de campeonato nacional, não, mas mantém suas conquistas, mantém suas vitórias e tem uma análise realista da diretoria que o contrata para ser mantido no comando da equipe. Em segundo lugar, por causa de um mês, nós temos Rogério Zimmermann, que é do Brasil de Pelotas, está lá desde maio de 2011. Números, esses sim, realmente para serem comemorados e que mostram um caminho a ser perseguido por todos os outros clubes, né? A gente só vai ter uma ideia de trabalho de verdade se os técnicos passarem a ser contratados com convicção e mantidos durante uma temporada, pelo menos. Em terceiro, aí vem o grande susto do negócio. O terceiro é João Galvão, aquele lá do Águia de Marabá, que está lá desde agosto de 2014, já passou por um rebaixamento para a Série D. Em 2015, o Águia enfrentou o América na Série C, acho que o pessoal lembra. E o Águia caiu naquele ano. E mesmo assim, João Galvão continua lá, porque a diretoria tem consciência do que pode fazer e do que não pode fazer. E na última posição aqui, antes de Geninho, está Dorival Júnior, no Santos, que está lá desde julho de 2015. O Santos também com a sua análise mais pé no chão do que pode fazer, do que não pode, mesmo tendo visto as conquistas dos seus rivais, Corinthians, Palmeiras, em outros campeonatos, manteve seu treinador, sabe o que pode esperar do resultado lá de trabalho e tudo. Então, falta isso. É legal que a gente esteja aqui exaltando 1 ano e 1 mês de Geninho no ABC. Segunda tribuna são 62 jogos, 28 vitórias, 20 empates e 14 derrotas. Não teve uma grande conquista, a maior delas, certamente, o acesso à Série B, isso sim é uma conquista, eu estou falando de título, né? Conseguiu trazer o ABC para ser campeão estadual depois de muito tempo, mas, por exemplo, nesse ano ficou de fora não conseguiu a vaga, né, da Copa do Nordeste no primeiro turno, nem conseguiu a vaga na final do estadual, mesmo tendo a vantagem do empate, perdeu para o Globo lá de Marconi Barreto. Mas mesmo assim o treinador foi mantido porque se acredita no trabalho. Eu espero que de fato a diretoria do ABC tenha mudado sua postura, essa postura tão maléfica para o futebol, de achar que com 3, 4 jogos um treinador tem que ser mandado embora e mantenha Geninho, independente do que aconteça aí, tanto nesse estadual como na Série B, porque ela tem que ter consciência do que está conseguindo contratar, do que está conseguindo colocar em campo, para fazer o seu balanço em relação ao trabalho do treinador. Eu até destaquei aqui uma parte do que Geninho falou. Ele diz aqui rapidamente: procurei implantar um ritmo de trabalho bem profissional, trouxe tudo aquilo que eu tinha colhido de aprendizado no período em que rodei pelo futebol brasileiro e, dentro das possibilidades do ABC, procurei implantar algumas coisas aqui. Tive uma boa receptividade da diretoria, dos funcionários do clube. O bom de tudo isso, e mais importante, foi que os resultados acompanharam o trabalho. Isso me deixa contente. Consegui implantar aqui um método um pouquinho diferente em relação àquilo que se fazia antes. Isso que Geninho destacou é muito importante, né? A receptividade às mudanças, tanto da diretoria como dos funcionários do clube. Já vi muito treinador fritado no América, porque tentou implantar alguma coisa diferente e a fritura começou ali desde os funcionários do CT. Então, é preciso essa receptividade. E falando aqui, por exemplo, Judas Tadeu, né, falando sobre a manutenção do Geninho, diz: é um profissional de um nível muito bom, talvez até superior à própria capacidade que o futebol potiguar possua de comportar. A qualidade do trabalho já era esperada, ele conseguiu demonstrar qualidade e nós não poupamos esforço para renovar o contrato dele. Futebol é resultado e com experiência e vivência, Geninho conseguiu transformar o ABC num clube vencedor. Ele é um técnico campeão brasileiro, não teria como dar errado aqui. É um esforço muito grande, não é fácil. Procuramos dar tudo o que foi combinado e esperamos que o trabalho seja contínuo e que ele consiga viabilizar os objetivos do clube mais essa temporada. Por fim, ele ainda fala que o relacionamento é quase que entre irmãos
existe muito respeito, sempre nos demos muito bem. Conversamos sobre as dificuldades do ABC e ele entende, além de não ser muito exigente. Então, é nisso que eu falo, a questão de você ter convicção no trabalho, porque as coisas começam a fluir. Se você traz um treinador e já traz desconfiando dele, ou achando que ele é um treinador, por exemplo, só para o estadual, só para esse pontinho aqui, não vai dar certo, né? A gente teve essa experiência aí do América, por exemplo, de Felipe Surian, um treinador que foi contratado pelo que fez na Série D e foi demitido com um turno de estadual. Coisas que não dá para entender. Ou então, no ano passado, a contratação de Aloysio Guerreiro, que acho que nem o presidente achava que ele fosse durar mais do que um turno de estadual e não deu outra. A Luiz caiu ainda antes da final do primeiro turno do estadual. Faltando uma partida, né? A última partida do estadual já foi sob comando de Guilherme Maculha. Então é preciso muita convicção. Clubes que não têm dinheiro, que estão em crise, é o caso do América agora. Ou você contrata um treinador que você confia e diz, é com esse que eu vou, debaixo d'água, caindo canivete, perdendo, ganhando, empatando, mas é esse. Ou nem adianta fazer o negócio, porque não tem quem mostre seu trabalho. O exemplo maior é essa situação aí do América, que teve um presidente que enxergava futebol com 3, 4 jogos, o América acumulou técnicos e acumulou derrotas, fracassos. Até mesmo agora a contratação do Flávio Araújo, que havia sido prometida desde 2015 e que nunca aconteceu, e nunca se foi nem atrás do treinador, agora que ele veio, na hora que se trouxe foi uma hora errada, né? Tanto que eu cheguei a comentar no blog, olha, para começar a melhorar com o Flávio ainda vai piorar muito, porque o América tinha um jeito de jogar, tinha o formato Felipe Surian, tinha o... Opa! Jonaina está dizendo aqui que, salvo engano, né, o Flávio Araújo foi contratado só para o estadual. Não sei dizer isso aí, a diretoria do América é quem vai resolver. Mas para começar a melhorar, ia piorar muito, porque ele não conhecia ninguém do América. Ele mesmo disse na entrevista que chegou. Quer dizer, não tem como você saber, eu quero que esse jogador faça essa função. Eu sei lá se ele faz essa função, se eu não acompanhar durante os treinamentos, se eu não vi durante os jogos. Então, a situação piorou tanto que o América está eliminado do estadual e ainda tinha bastante chance lá com o Felipe Surian. Quer dizer, não foi a hora exata de contratação, foi mais uma metida de pés pelas mãos da gestão Beto Santos. E agora nem adianta mais lamentar. Vivemos agora essa situação de o que é que vai acontecer daqui para frente. Deixa eu dizer logo qual é o provável time, porque parece que finalmente Flávio Araújo encontrou uma equipe titular no América e segundo o Vermelho de Paixão, já repetiu a equipe em 2 treinamentos. Então é muito provável que amanhã essa equipe entre em campo. E é bom a torcida começar a olhar até com outros olhos para essa equipe, porque a situação financeira do América, como eu venho batendo desde o início do ano, ela não é boa. Apesar do presidente que saiu ter dito, mas o América não está devendo trabalhista, não sei o quê. Realmente, dívida trabalhista é quase que você fazer o pacto com o diabo e vender sua alma, porque ela cresce assustadoramente. Mas o América deve a quem está botando dinheiro lá dentro, que nós não sabemos quem é. Certamente Beto Santos e José de Medeiros Júnior, que era o vice-presidente e que toca com tanto amor aí a Arena América, certamente a América deve, pelo menos a esses dois, se não dever a muito mais gente. Talvez não seja uma dívida pacto com o diabo, mas é uma dívida. Bom, o time então que deve entrar em campo e que por isso que eu digo que a torcida tem que começar a olhar com outros olhos, porque a base da Série D vai vir daí mesmo. A América não tem condição de contratar muita coisa. Deve fazer reformulação, mas não total. Então, o time deve ser Fred, Everton, Daniel, Paulão e Vanvan, Felipe Alves, Somália, Marcos Júnior, Giovani e na frente Dija Baiano e Tony. Esse time já treinou 2 vezes, né, em sequência lá no CT, segundo o Vermelho de Paixão. Então, imagina-se que vai ser o time que vai enfrentar realmente o Alecrim amanhã. É esperar que esse time comece a render. De fato, jogou muito melhor contra o Globo, apesar de toda a lambança da arbitragem, apesar do início ruim, que começou perdendo para o Globo, mas estava jogando muito bem. Teve chance até, quem parar para pensar um pouquinho no jogo, esquecer o resultado, vai ver que o América teve chance até de golear o Globo. Não goleou porque, para variar, Tony, por exemplo, pega a bola e antes de chutar para o gol, ele pensa 1000 vezes se vai trocar de uma perna para outra,
se vai passar para alguém para trás, né? Giovani perdeu um gol também claríssimo na assistência mais bonita que eu vi nesse ano aqui no futebol do Rio Grande do Norte. Dija Baiano fez um passe lindo para Giovani. Faça, meu filho, né? Só botar para dentro, Giovani botou para fora. Então, é com esse time mesmo, não tem muita coisa não. Sobre o que aconteceu, então, nessa semana, que foi isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Essa é a realidade. Beto Santos não vem agradando desde o momento que ele trouxe a Luiz Guerreiro. Então, acho que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se não está funcionando, o negócio está só afundando. Está piorando muito e piorou muito a situação do América hoje. É muito difícil. Muito difícil. Primeiro, criou-se uma cisão enorme com a torcida. Uma torcida que é louca para ir a campo. Fica doida para gritar com as vitórias do América, mas não consegue mais se empolgar, porque sempre vem uma ducha de água fria. Agora, finalmente, teve aí essa injeção de ânimo, que foi a saída de Beto Santos. O negócio foi tão forte que virou trending topics no Twitter, no Brasil. Né? Tava lá os assuntos mais comentados do Brasil, estava a renúncia de Beto Santos, a felicidade, quase que 100%, não vou dizer 100%, porque deve existir quem era a favor de Beto Santos continuar. A gente vê aqui e ali uns comentários a respeito disso. Mas uma felicidade de quase 100% da torcida americana terminou invadindo o Brasil e virou o assunto mais comentado do Brasil. Claro que eu não vou passar por aqui sem falar nas cartas de renúncia, porque elas têm coisas interessantes. Vou passar aqui rapidinho pela carta que foi assinada por ambos, né? Presidente e vice-presidente. Eles disseram: motivados pelo sentimento de responsabilidade, por meio desta carta, tornamos pública a renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente do América Futebol Clube. Desta forma, podemos garantir total e restrita autonomia ao Conselho Deliberativo do América e dar clara demonstração de que os interesses do clube são prioridade absoluta. Bom, aqui já fica claro que agora a bomba passou para o colo do Conselho Deliberativo. Já estava. O Conselho Deliberativo ou estava dormindo ou estava em coma. Eu não sei qual era a situação do Conselho Deliberativo do América, que não enxergava a crise que o América estava se enfiando cada vez mais. Né? Mas agora sobrou lá no colo de José Rocha, que é o presidente, essa bomba para resolver o América prestes a começar um campeonato nacional. Com essa crise enorme entre conselheiros, está quase uma briga de foice no escuro, num quarto apagado, todo mundo com a foice batendo em todo mundo. E o time precisando de uma reformulação, a torcida com o coração na mão com a situação, vendo o grande perigo de ter seu clube sem jogar quase que uma temporada inteira em 2018. Então, a situação está bem grave realmente. Aí, continua na carta, chegamos ao ponto em que a atual gestão, pautada por decisões conjuntas, deixou de ser propositiva para desencadear uma tentativa de personificação da crise e prejuízos ao clube. Faz tempo, viu, que isso aconteceu, não é de agora, não. Bom, continuando, o América é maior do que qualquer fase difícil. O América é maior do que qualquer americano. Um clube centenário, motivador de grandes paixões, não pode se deixar abater. Conclamamos todos para uma reflexão mais profunda acerca do nosso clube. Entender que uma crise não se instala da noite para o dia e evitar perder as energias em apenas procurar culpados. Não à toa, nas 2 últimas décadas, 10 presidentes não concluíram seus mandatos. Ao refletir sobre essa situação, não resta dúvida que a união de esforços é o único caminho viável para o nosso clube. Não seremos empecilho pelo bem do América. Eu sou capaz de apostar que tudo que eu tenho, como esse parágrafo, vem de lavra, né, do bom senso do vice-presidente Medeiros Júnior, que já vinha trabalhando uma solução, estava vendo que o negócio estava ficando muito pior dentro do América, e sou capaz de apostar que foi dele a iniciativa de convencer Beto Santos a renunciar e ele renunciar também. Neste momento, é reconfortante a consciência tranquila de que todos os esforços foram empreendidos e cumprimos todas as obrigações estatutárias e financeiras durante nossa gestão, sem comprometer o patrimônio do clube. Saímos sim, mas nossos corações continuarão vibrando nas suas cores. Somos América e temos orgulho de ser. Essa foi a carta conjunta. Depois o presidente lançou uma carta exclusiva, só dele, intitulada Pelo Bem do América. Está lá no Globo Esporte, no blog de Augusto. É com este sentimento e com este objetivo que comunico a minha decisão de renunciar ao posto de presidente executivo do América Futebol Clube. Pelo bem do América, sempre atuei e sempre atuarei.
Mas minha permanência no cargo para o qual fui eleito perdeu o sentido. Perdeu mesmo, viu? Faz tempo, desde 2015 praticamente. As agressões de que tenho sido vítima chegaram a um ponto incontornável. A minha casa e a minha família. Eu imagino que as coisas tenham piorado de xingamentos, porque eu não ouvi falar em nenhuma violência física. Não serei empecilho para o América Futebol Clube. Se existe alguém que reúna melhores condições de fazer com que o clube reaja e saia da situação em que se encontra, estarei disposto a fazer o que for possível para ajudar, sempre pelo bem do América. Devo dizer que o América deve ser repensado, tanto na parte deliberativa quanto na executiva. Até mesmo pelos próximos presidentes que terão pela frente as mesmas dificuldades que enfrentam desde o final de 2015. É preciso esclarecer que, mesmo enfrentando o pior orçamento do América em toda a sua história, deixa a presença do clube sem qualquer atraso de salário, desde o início de nossa gestão, e sem nenhum compromisso em aberto com os jogadores e funcionários. Se os resultados não surgiram dentro de campo, esta responsabilidade deve ser compartilhada pela diretoria e atletas. Os atletas vieram, contratados pela diretoria, é bom lembrar disso. As interferências de todo tipo mostram que o jogo de vaidades não pode ser maior do que os interesses do América Futebol Clube. Com a minha renúncia, são 12 presidentes em 2 décadas que não terminaram seus mandatos. Isso merece uma profunda reflexão dos americanos. Precisamos de mudanças internas rápidas. Somente a saída do presidente e do vice não resolverá esses problemas internos. Ah, como faz tempo que a torcida grita por essas mudanças. Inclusive, queremos que os sócios passem a escolher pelo menos o presidente do clube, né? Acabar com essa caixinha fechada de mudança, só de alternância de famílias dentro do América. Continuando. A todos os americanos, especialmente aos torcedores, peço minhas desculpas por não ter conseguido realizar aquilo a que me propus dentro de campo. Deixo a presidência, mas não deixo de ser americano. E se for preciso contar com a minha ajuda, estarei sempre disposto a colaborar, pelo bem do América. O vice-presidente também se pronunciou, bem menor, lá no seu blog, Mecão Voz e Vez, inclusive com a citação em francês, La Métrie, não sei nem se está certa a pronúncia, não falo francês, muito mal leio. Vamos lá o que ele disse. Um dia após a renúncia, com um profundo sentimento de incompetência por não ter conseguido manter a harmonia no seio do clube que tanto amo, e lendo o grande filósofo francês Julien Offray de La Métrie, tomo o sentido de suas palavras para expressar o que passa hoje por minha cabeça. Se perdi meus dias na vã tentativa, devolvei-los a mim, grandes deuses, para que eu volte a perdê-los. E aí ele faz uma citação um pouquinho mal criada aqui em francês, não vou nem ler, mas esse é o espírito realmente de Medeiros Júnior. Quem conversa com ele percebe primeiro que ele tem esse grande sonho da Arena América e não tem medido esforços físicos, psicológicos, financeiros por isso. E o outro é essa tentativa realmente de unir, porque o América é tão cheio de vaidade que se o negócio não tiver muito embaladinho aí, todo mundo de mãos dadas caminhando na mesma direção, ou pelo menos a maioria caminhando na mesma direção, ou se tem um presidente com cacife suficiente para aguentar o fogo amigo, não anda, né? Então, o Medeiros Júnior tentou isso, pelo menos. Ele disse que é a grande frustração dele, mas que ainda vai tentar fazer com que isso aconteça. Que mais? Bom, então com toda essa confusão, segundo o Vermelho de Paixão, em 30 dias o presidente do Conselho Deliberativo tem que convocar eleições. Não resta dúvida que o negócio já deve estar sendo costurado aí de alguma forma. Normalmente, numa situação dessa antigamente, né, o que aconteceria era o presidente do Conselho ia assumir o clube, ia levando o clube nas suas decisões, mas sem se meter no futebol, porque o futebol seria entregue a um grupo de futebol, mais ou menos aquela proposta que surgiu aí com Eduardo Rocha. E não sei se vai prosseguir essa proposta, porque o negócio está tão rachado que agora eu acho muito difícil que se passe por cima do estatuto para dizer que as eleições não serão convocadas agora, né? E só mais para frente, alguém vai fazer aí esse tampão até o fim do ano, para que, enfim, a gente tenha uma chapa, pelo menos uma, porque normalmente é assim, as coisas funcionam do América sem eleição, né? Só há uma chapa aclamada. E isso já vem mostrando grandes defeitos, né? Grandes problemas, porque democracia não é ruim, não. Você tem alguém lhe puxando ali para melhorar, ele apontando os defeitos, é interessante que isso aconteça.
Mas a gente tem que pensar que o espaço, gente, temporal para a Série D é pequeno. Especialmente se ninguém sabe o que vai acontecer. Tem alguém aí capaz de dizer que Flávio Araújo vai permanecer? É muito difícil, né? Flávio não acumula nenhuma vitória no América, né? Isso não, aliás, venceu lá no o Botafogo de João Pessoa. É a única vitória, o resto são derrotas e empate. Então, é difícil para um clube que é muito ligado nessa história de resultado. Um treinador que foi contratado pelo presidente anterior. É difícil até dizer a questão de manutenção de equipe. Eu sou capaz de apostar que essa equipe só vai permanecer porque não se tem dinheiro para rescindir, como Eduardo Rocha divulgou aí durante a semana, nessa briga de farpas para lá e para cá. Praticamente uma baixaria que virou a América, botaram até Bahia no meio da história, né? Mas a situação exposta, por exemplo, por Eduardo Rocha, é que 90% do elenco tem contrato até dezembro e o América não tem dinheiro para rescindir esses contratos, porque, em geral, contrato com prazo determinado, se você rompe antes do tempo, você é obrigado a pagar metade do que falta. Então, imaginando aí que, somando todos os salários daquela criatura que falta, vamos pensar aqui um jogador, sei lá, vamos pensar um jogador que já saiu do clube, Maracás. Vamos imaginar que faltassem aí, somando todos os salários, que Maracás ganhasse uns 2 mil, faltasse então uns 10 mil reais. Então a América teria que pagar 5 mil para poder rescindir o contrato de Maracás. Isso é um exemplo, né? Óbvio que nós não imaginamos salário de 2 mil no futebol para jogadores profissionais, talvez até para os que vêm de base, né? E não sei, seja possível. Não sei como é o contrato de luz também, talvez seja um contrato por produtividade, também ninguém nunca divulgou nada, não sei dizer. Mas seria essa a realidade, é preciso pagar a metade do que falta. O América não tem dinheiro. Ou ele concentra o dinheiro para trazer jogadores, e aí o elenco vai ficar enorme, ou ele vai tentar dispensar para trazer, ou vai fazer parceria. É uma situação muito difícil. Então não dá nem para apostar que Flávio Araújo permanece. Não dá nem para apostar quem é o técnico do América. O que eu fiz, então, até coloquei no blog uma enquete diferente, em vez de ser aquela enquete da gente marcar uma opção, porque eu acho que o negócio é tão aberto que não dá para resumir as opções. Eu fiz uma enquete para o pessoal comentar o que seria a melhor opção. Citei lá 3 nomes que podem assumir com boa receptividade da torcida, e ainda deixei o espaço para que as pessoas citem um outro nome, uma outra coisa. E aí citei então lá Alex Padang, Eduardo Rocha e Hermano Moraes, para citar alguns que já foram presidente. Claro, pode ser que surja um que nunca foi, que queira ser, e outros nomes. E até agora o que se tem de comentário, tá Alex Padang na frente, mas muita gente sugerindo, por exemplo, que não haja um presidente, que sejam todos, né? Todos se unam ali. Essa solução que eu acho que pode pintar realmente no América, na reunião de conselho, que é um grupo assumir o futebol e José Rocha seguir tocando, pelo menos para dar tempo de se ter uma campanha de verdade, de alguém assumir para o próximo ano, até sabendo o que vai encontrar, porque há um grande risco do América ficar sem série no próximo ano e o presidente ser um presidente para montar um elenco de 3 meses e passar o resto do ano administrando problemas. Então, pode-se ter mesmo essa solução. Por enquanto, o que se tem dos votos ali dados, que eu consegui contar aqui rapidamente, Padang aparece na frente aí, acho que quase que com 70% dos votos. Em segundo, empatados, vem todos e vem Hermano também. Mas já surgiu, assim, a opção de Paulinho Freire. Acho até engraçado, porque muita gente sugeriu chapas com Paulinho Freire como vice. Eu acho que até um reconhecimento da capacidade de Paulinho Freire de ver jogadores bons e baratos, né? Tem um ótimo olho para futebol. Lógico que erra também, porque ninguém acerta tudo. E às vezes você tem um elenco, um time de 11, que são 11 craques, mas juntos não dão certo. Apareceu também Clóvis como sugestão, desde que ele tivesse apoio, porque Clóvis, quando foi presidente, foi numa fogueira semelhante a essa aí. Ele era vice e tornou-se presidente com a renúncia e
foi praticamente forçado a renunciar também. E até tem uma sugestão acho que foi de João Orlando, que ele sugeriu que fosse Padang agora, mas que a chapa mesmo para 2018, 2019 apresentasse 2 nomes que nunca estiveram ligados diretamente à cabeça de chapa no América, pelo menos que eu me lembre, que é Fernando Veríssimo, seria o presidente, e Francisco Sobrinho, que é o engenheiro que toca aí a Arena América, como vice-presidente. É uma opção até interessante, não sei como se dão as coisas lá dentro do América. Então, a minha intenção foi muito mais mostrar qual é o sentimento da torcida, porque inegavelmente, quem for assumir o América vai precisar trazer, eu venho dizendo isso há muito tempo, desde 2014 que eu bato, quando o América caiu, é preciso trazer a torcida de volta. Não há como montar um futebol bom, de qualidade, sem torcedor pagando ingresso, sem torcedor sendo sócio, não há. Há caminhos se tentam aí, por exemplo, transformar o sócio em um sócio com direito de voto. Tem gente até sugerindo aí que, por exemplo, 4 anos de associado para poder ter direito de voto, eu acho bem razoável que se tenha pelo menos um período aí de 1 ano e meio ou 2 anos sendo sócio, para que a gente tenha os sócios de fato preocupados com o clube e que não são aqueles sócios modinha, porque já tem gente apontando que, se o presidente não for o que a pessoa votou, ele vai deixar o clube, então nada de renda. Aí também não vai poder votar na próxima eleição. Tem que se pensar num período de tempo que prenda essa pessoa para que na próxima eleição ela vote naquele candidato que ela acha melhor. É o que eu penso. E sobre essa questão do sócio ir embora, o conselheiro também faz isso. Ou alguém acha que os 51 conselheiros que elegeram, aclamaram Beto Santos, continuam aí. Ou então que o América só tem mesmo 51 conselheiros. Se for, tá quase que fechando as portas, né? Não tem como. Então, tem muita coisa a ser modificada. Na verdade, eu acho que quem for assumir o América, primeira preocupação, trazer a torcida para o clube, de alguma forma, né? Então, não adianta colocar alguém para ser presidente que não tenha apoio dentro da torcida. Esse é o primeiro ponto. Agora, urgente, precisa de alguém que o nome inspire confiança. E aí, pronto, por exemplo, uma chapa dessa, Fernando Veríssimo e Francisco Sobrinho, eu acho que agora não seria o ideal, né? Mas é uma opinião minha. Por quê? Porque é uma chapa nova, já vai trazer à memória o fiasco que foi Beto Santos, que também era a primeira vez que presidiu o América. Agora é hora de mais estabilidade. Então, eu estou imaginando que nós não vamos ter uma solução de eleição dentro do América agora, é o que eu imagino. Não há tempo para se ter um presidente eleito até o início da Série D e que possa montar uma equipe até o início da Série D. A Série D começa em 21 de maio, hoje já é 2 de abril, né? E o campeonato estadual acaba no dia 12. Como é que vai funcionar essa coisa até lá? O clube vai em banho-maria? É muito ruim. Então, 18 de abril tem reunião do conselho. Acho até que seria de bom alvitre se antecipar isso, mas também só vai se antecipar se houver uma solução, porque isso é igual aos tribunais. A gente vê aí, quem milita na área do direito sabe o que eu estou dizendo, decisão do tribunal é feita ali para todo mundo ver, não. Se fecha numa sala, se discute tudo, que sai quase no tapa, quando está tudo decidido, aí se leva para uma sessão aberta, onde aquilo vai ser decidido, onde o tribunal vai investir isso ou aquilo, é decidido ali para o público, mas na verdade já foi decidido dentro de uma sala antes. Então vai ser mais ou menos essa reunião do conselho. Vai sair um negócio já pronto para que dia 18 seja só bater o martelo. Então eu estou imaginando que realmente José Rocha fique à frente, como foi em outras fogueiras, e a gente tem pelo menos essa coisa tampão da Série D, até que finalmente uma eleição com tranquilidade, sabendo o que vai acontecer no ano seguinte, seja feita. A não ser que nós tenhamos aí o Padang, o Eduardo Rocha, que são os espíritos mais doidos assim do América, digamos, que digam, eu não quero saber não, caindo, não caindo, tendo calendário, não tendo calendário, eu vou assumir esse negócio aqui e vou resolver. Então, pode ser que aconteça, mas eu acho difícil.
E aí, então, fica essa sugestão aqui de solução. Mas hoje o que a torcida está querendo realmente é que aconteça essa união aí, pelo menos, para levar esse barco até a Série D e tirar o América desse buraco. A partir daí, a gente vai ver o que acontece. A torcida continua batendo na questão do sócio, mas eu vou dizer uma coisa. Hoje o América precisa de todo mundo. Já precisava. É tanto que eu até conversei muito com o Odeman do América, né? Da minha chateação com o que tinha sido feito com o programa de sócio do América, que a categoria de mulheres foi simplesmente extirpada e o sócio para as mulheres teve um aumento absurdo. Conversei diretamente com ele, né, a respeito disso, que estava chateada, que por isso até não tinha renovado, mas terminei renovando o meu sócio lá, o meu programa de sócio, por ver que realmente o coitado do América é quem vai pagar a conta e muito. Agora é a hora de chegar junto. Eu até já disse, quem não quer, quem realmente tem a convicção de que ser sócio não vai ser porque não tem direito a voto, isso é um direito da pessoa, né? Tem também aqueles que não têm dinheiro, não têm condição de dar os seus R$ 35 aí em 8 meses para o América. Cada um sabe onde o sapato lhe aperta, mas é a hora de chegar junto. Então, se você não pode fazer um, não pode fazer outro, arranje um jeito de colaborar. Eu já recebi aqui, até pedi permissão para falar. Ontem de manhã, Jefferson Norato me mandou uma ideia pelo Twitter dizendo de uma venda de pacote de ingressos como era antigamente para a Série D. Engraçado que mais tarde o Vermelho de Paixão publicou a mesma proposta. A diretoria já deve estar pensando a respeito. Segundo o Jefferson, como são 3 jogos, a diretoria deveria fazer a compra antecipada já agora em abril desse pacote de jogos, quem quiser ir, mas no setor sul, a R$ 50, os 3 jogos. Só esses 3. Se passar, aí a conversa é outra. Porque realmente vai ser muito difícil convencer aqueles que não amam mesmo a América e que não ligam para a questão de dar dinheiro assim solto, né? Que querem ajudar o clube. Vai ser muito difícil convencer esse povo a fazer sócio, sabendo que a perspectiva é só de 3 partidas na Série D. Pode ser que venha depois, né? Mas de início é essa, é o que tem garantido. Então, a ideia seria um pacote de R$ 50 para o setor sul. Eu até conversando com ele, porque ele disse que isso seria suficiente para fazer 3 ou 4 rescisões no América. Ele até sugere os nomes das rescisões, né? Ele disse que é preciso, por exemplo, se fosse ele, né? Ele ia trazer Arcizinho para o lugar de Dija Baiano. Ele traria o zagueiro Alisson, que realmente andou aí acertando com o América e depois não acertou, dispensando um zagueiro. E traria um meia para o lugar de Michel Cury, né? O antigo Michel Mineiro. Aí eu disse a ele, eu não sei quantas pessoas cabem no setor sul e se o pessoal realmente compraria a lotação do setor sul. Mas imaginando 5.000 pessoas, eu acredito que o dinheiro seria suficiente realmente para essas rescisões, talvez desse até para algo mais. Não sei se seria o caso realmente de dispensar, por exemplo, Dija Baiano, que vem sendo titular e que tem potencial para mostrar mais coisa no América. Não mostrou ainda, mas tem potencial, né? Mas é uma solução. Aí o Vermelho de Paixão publicou que realmente a diretoria está pensando nisso. E eu acho que se ela está pensando nisso, deve pensar de fato para o setor sul, porque o setor leste é dos sócios, né? Senão vai todo mundo querer não fazer mais sócio para comprar pacote de ingresso. Não é essa a ideia, né? Agora é a hora de se juntar. Então, o espírito é esse. Quem estava com raiva aí da gestão Beto Santos, vá fazer seu sócio. O América precisa desse dinheiro, senão não vai sair do atoleiro, né? E a gente corre risco de passar o ano de 2018 sem ter mais do que o estadual para jogar, já que Copa do Nordeste já foi embora, Copa do Brasil talvez nem venha, é bastante complicado isso aí. Então, minha gente, são todas essas indefinições. Como eu disse, o tempo é pouco para falar de tudo. Acho que a próxima semana eu devo falar um pouco mais sobre o elenco do América, um pouco mais sobre essa situação de conselho e tudo. A gente já deve ter alguma definição, mas essa é a hora, é chegar junto. O América precisa da sua torcida. Segunda-feira o jogo é do Alecrim, mas uma boa demonstração da arquibancada, de dar um apoio a esse elenco para ver se menos dispensas são necessárias, já seria uma coisa bem legal a partir das 7h15 na Arena das Dunas amanhã. Deixa um bom domingo para todo mundo, né? Aproveitem aí esse domingo de poucas chuvas, mas de chuvas, né? Sexta, 7 da noite, outros assuntos. E o domingo seguinte aqui
10 da manhã, sobre futebol. Vamos esperar com bastante notícia boa daqui para frente.